Adonai alai, Yan Mashach Adonai oti, Levaser Anavi. Então, nós estamos aqui no Museu de Israel e nós estamos diante de um dos maiores achados arqueológicos que foram feitos nos últimos tempos. Nós temos aqui um amuleto que foi encontrado numa tumba em Israel, né? E qual a importância desse achado e o que na verdade é esse achado? Esse achado é uma pequena placa de prata onde tem a inscrição do texto bíblico de números 6 de 24 a 26. E a importância desse achado é porque a datação dele, como nós podemos muito bem ver aqui, foi feita em Jerusalém entre o 7º e o 6º século a.C. Isso nos dá uma base para dizer que todo o texto, ou pelo menos parte do texto, no mínimo o texto de Números, ele foi registrado e escrito antes da destruição do primeiro templo. Ou seja, o texto ele é anterior à ida do povo de Judá para o cativeiro da Babilônia. Com isso derruba muitas teorias e uma das grandes contribuições desses pequenos pedacinhos aqui é de confirmar a autenticidade não só do texto, mas também da sua antiguidade, porque ele é anterior à destruição do primeiro templo e da ida para o cativeiro. Isso significa que ele é muito mais antigo do que supunha até hoje os estudiosos que defendiam que os livros do Pentateuco teriam sido escritos na época do cativeiro. Então, nós temos aqui no Museu de Israel, uma das primeiras peças que nós encontramos é esse altar de sacrifício que foi encontrado no sul de Israel. E como vocês podem perceber, ele não está completo, ele foi reconstruído, há umas partes que faltam, mas basicamente o sacrifício era feito aqui em cima, né, de algum ser vivo, pessoas ou até mesmo animais. E uma das coisas que nos chama a atenção são esses 4 cantos aqui, que são os chifres desse altar, que nos lembra muito um texto bíblico que fala a respeito dos altares com chifres que foram derrubados pelos reis de Israel no momento que eles fizeram a purificação do povo, uma purificação religiosa, principalmente na época do rei Josias e de outros reis também. Então nós estamos aqui na parte da escrita cuneiforme. Nós podemos ver algumas das escritas, desde o sistema mais antigo que nós conhecemos, uma mistura entre pictogramas e já um início de escrita. Nós temos aqui um texto de Lagash em sumério, mais à frente uma inscrição assíria do rei assírio, fazendo uma recordação que ele teria restaurado o templo do rei Nabus, e outras pequenos pedaços, tabletes de argila, né? O interessante é que são cartas comerciais, são acordos, disputas judiciais. E aqui embaixo, que também é interessante, nós podemos ver uma tabela de multiplicação escrita em cuneiforme. Ou seja, a matemática já vinha bem desenvolvida na Suméria, datação do 2º milênio antes de Cristo. Então, nós vemos aqui estágios da evolução da cultura, mas mais especificamente da escrita na antiga Suméria. Um dos assuntos recorrentes dentro da mitologia de todos os povos antigos diz respeito à antropogenese, ou seja, o início da vida humana. E um dos elementos mais importantes dentro dessas histórias diz respeito, por exemplo, à árvore da vida. Vocês podem ver aqui no centro nós temos uma árvore ladeada por 2 seres, aparentemente seres angelicais, porque eles possuem uma espécie de asas nas suas costas, e podemos perceber também que ela está escrita em letras cuneiformes por toda a parte do relevo, e cada um desses seres ele está pegando
uma fruta dessa árvore, da árvore da vida. O que nos faz lembrar, logicamente, a questão de Gênesis capítulo 3, que remete-nos à história do Jardim do Éden e da queda do homem. Então, nós temos aqui também uma representação dessa história, mas de uma forma extra-bíblica, e que, segundo o texto aqui, é de cerca do nono milênio, do nono século antes de Cristo. Existe uma advertência dentro do texto bíblico recorrente, principalmente dentro do Deuteronômio, e a respeito da impossibilidade de Israel, segundo o mandamento, se contaminar com os deuses que haviam além do Jordão, ou seja, dentro do que nós conhecemos hoje como a terra de Israel. E isso é uma questão importante porque nós sabemos hoje, através da arqueologia, que os cananeus eles eram um dos povos muito idólatras, e um dos deuses que nós temos aqui representado na verdade, uma estela cultica, né? Nós temos a representação, os chifres aqui da divindade, nós temos o rosto e o restante do corpo, uma pedra fácil de ser trabalhada, esponjosa. E uma das coisas que chama atenção é que foi justamente a não eliminação desses povos, a não eliminação dos deuses, dos postes ídolos e dessas estelas culticas que levaram Israel a se contaminar religiosamente e levá-los consequentemente à idolatria, o que acabou resultando no cativeiro posteriormente. Então nós temos aqui uma estela cultica dos arameus da época bíblica. Nós estamos aqui agora diante, talvez, do maior achado arqueológico dos últimos anos, um achado que veio a revolucionar o nosso conhecimento a respeito do mundo antigo, especialmente da época do período monárquico em Israel. E nós temos diante de nós a famosa pedra onde temos a inscrição de um rei arameu contando as suas vitórias em cima de alguns reis da região. Mas o que nos chama a atenção, e eu quero mostrar aqui para vocês, é que entre os reis que estão sendo conquistados aqui, nós perdemos o nome do rei em si. Por exemplo, nós podemos ler aqui que nós temos o rei Jeoacás, o Jeoram, e mais para baixo, o que nos importa, nós não sabemos exatamente qual é o nome do rei, mas na parte branca nós podemos ler, esse texto não está em hebraico, esse texto está na língua local do rei, e nesse texto nós podemos ler Casa de Davi. Por que isso é revolucionário? Porque esse é o primeiro texto encontrado fora da Bíblia que dá para nós a possibilidade ou a autenticidade de trazermos Davi das páginas da Bíblia para um contexto histórico, dizendo que esse foi um personagem verdadeiro. Essa pedra é uma pedra de basalto, ela está partida em 3 pedaços, como pode ver são fragmentos apenas, mas a importância dela está exatamente nesse fato praticamente único de encontrar uma inscrição a respeito da casa de Davi, mostrando que Davi foi um personagem real.